Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação na família. Como o discurso dos pais interfere na formação dos nossos filhos. Como a coerência é importante nesse processo. Acredito que uma das melhores formas para a gente falar sobre esse assunto é fazermos uma analogia sobre como funciona a dinâmica da família como numa empresa. Isso fica mais fácil até para a gente poder entender e trazer um pouco mais para o racional, algo que normalmente fica no dia a dia e a gente acaba sendo interferidos com estímulos, com sentimentos e acaba atrapalhando um pouquinho nessa questão educativa. É como uma empresa, vamos pensar assim, pais são os donos dessa empresa, certo? Os filhos são os funcionários, eles não são sócios, eles não são gerentes. Eles são funcionários. Esses donos da empresa precisam, para uma empresa funcionar bem, tem que haver comunicação. Mesma coisa com os pais. Para uma família andar bem, os pais têm que se comunicar. Quando os donos da empresa decidem, têm alguma grande decisão, eles vão se reunir em algum lugar, certo? Quantas vezes talvez nós, quanto pais, nos reunirmos para decidirmos algo tão importante, só que vai haver discussões, que vai haver conflitos na frente dos nossos filhos. Isso gera uma ansiedade muito grande para os filhos, da mesma forma que geraria para os funcionários. Porque o que o funcionário pensa? O funcionário pensa, poxa, ele é dono da empresa e não está entendendo e não sabe o que está fazendo e está tão desestabilizado assim, como a gente vai ficar? Mesma coisa nossos filhos. Se a gente passa isso, discute na frente deles, dá abertura para inseguranças, dá abertura para que o filho perceba, nem os meus pais, que são os meus continentes, sabem o que eles estão fazendo. Então dá abertura também para problemas disciplinares, para qualquer outro tipo de situação. Então, por isso, quando forem se comunicar, se comuniquem em um lugar reservado, onde vocês possam conversar e depois passar para o seu filho, que sim, é uma empresa que há comunicação, então eu tenho que conversar com os meus funcionários, eu tenho que conversar com os meus filhos. Eles participam dessa empresa, como qualquer outro? Sim, participa. Ele também vai opinar? Sim, ele também vai opinar, mas a decisão tem que ser dos pais. A decisão tem que ser dos diretores, né? Então, quantas vezes também a gente passa dupla mensagem para os nossos filhos? Então, vamos pensar lá na empresa novamente. Dois chefes, e aí ele pede, fulano, leva tal coisa em tal lugar. O outro fala, fulano, não leva tal coisa em outro lugar, leva no outro. Uma pessoa adulta trabalhando, ela fica confusa. Imagina nossos filhos, que estão se formando, estão se constituindo, e eles percebem essa divergência de comunicação. E novamente a gente dá abertura para eles. E claro, eles são espertos, e está no papel deles perceberem, opa, se eu falar com o pai deixa, se eu falar com a mãe não deixa. Então eles também vão se usar dos artifícios para se beneficiarem sobre a falta de comunicação da família, né? E mesma coisa se a gente for pensar, como a gente tem várias famílias, novas configurações familiares, da mesma forma. Pais separados são filiais, certo? Quando a gente tem filial, as empresas não funcionam sobre as mesmas regras, sobre os mesmos valores, sobre as mesmas leis. Da mesma forma a família. Os pais podem estar de casas separadas, mas a comunicação tem que haver. Resumindo então, a coerência se faz muito necessária na formação dos nossos filhos. E lembre-se, eles aprendem por observação. Obrigada, até a próxima.